Isaías capítulo 24. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Versículo 5. Repleto de profecias para o tempo do fim, Isaías 24 é uma prova inequívoca de que o Evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, como a própria expressão o diz, está contido tanto no Antigo como no Novo Testamento. O profeta sai do contexto de juízo contra Tiro e o expande para toda a terra. A ira de Deus será manifestada contra o mundo por causa dos seus moradores, e tanto grandes quanto pequenos terão de enfrentá-la. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, Jonas capítulo 4, versículo 2, mas também deixa bem claro que chegará o tempo em que ele derramará sobre o mundo as 7 taças de sua ira, Apocalipse capítulo 16, versículo 1, e apenas os justos serão poupados, cumprindo-se fielmente a profecia do salmista. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Salmo 91, versículos 7 a 8. A obediência, como o foi no princípio, será o que definirá o destino eterno de cada ser humano. Satanás tem multiplicado os frutos de sua maldade e os oferecido a cada um de nós de acordo com o que mais condescendemos. Sua estratégia é a mesma: nos levar a transgredir os mandamentos do Senhor e desprezar a sua palavra. Isaías não diz que os judeus quebraram a aliança eterna. Não diz que os israelitas quebraram a aliança eterna. Ele diz que os moradores da terra quebram a aliança eterna. Que parte disseca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. O ser humano ainda não compreendeu. Amados, o profeta expôs de forma bem clara: não eram suas as palavras, mas o Senhor é quem proferiu esta palavra. Querem realmente saber a verdade? Pois bem, na verdade, em todos os tempos o homem tem contaminado o mundo, lançando por terra as verdades da palavra de Deus. Paulatinamente, tem destruído o lar que Deus havia criado perfeito. Sob o domínio satânico, surgem toda sorte de crenças e filosofias que descartam por completo ou em parte as Santas Escrituras. A verdade de que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é ignorada nos púlpitos que apresentam apenas o que lhes convém e o que preenche os bancos das igrejas, e milhares vão sendo arrastados para a maldição que consome a terra. Eis que o Senhor vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O que suceder ao povo, também sucederá aos reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. A terra pranteia e murcha, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Aos moradores da terra que a contaminaram, transgredindo a lei divina e quebrando a aliança eterna, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Lhes caberá a morte, e após os 1000 anos serão queimados e destruídos definitivamente. Nos últimos dias, poucos restarão fiéis à palavra do Senhor. Estes poucos que restarão são umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12.
Naquele dia, eles darão glória ao justo. Também naquele dia, o Senhor castigará o diabo e seus anjos, as hostes angélicas. Serão encerrados num cárcere e depois de muitos dias, após 1000 anos de prisão, Apocalipse capítulo 20, versículo 7, serão castigados e aniquilados juntamente com os ímpios na segunda e definitiva morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, capítulo 20, versículo 9. Então, os salvos não precisarão mais da lua e nem do sol, pois já não haverá noite, nem precisam eles da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. É a promessa do nosso Senhor e Salvador. Não é Ele quem tarda a sua promessa, amados, mas a nossa teimosia que o faz longânimo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Mas glorificai ao Senhor, ao nome do Senhor, amando-o. João capítulo 14, versículo 15. Esperando e apressando a sua vinda. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. E com a sua vida proclamando: Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, justos do Senhor. Rosana Garcia Barros.